Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. De Êxodo capítulo 14, versículos de 10 a 22. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que é à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Nós já viemos descortinando todo esse cenário ao longo dos últimos cultos. E a partir do ponto que nós paramos na última quinta-feira, estamos retomando agora a nossa meditação. Depois, queridos, que o anjo do Senhor se colocou na retaguarda do povo de Israel, e a nuvem fez da mesma forma, trazendo escuridão para os egípcios e luz para os israelitas, e nós já comentamos sobre isso. Nós precisamos, à luz da palavra de Deus, tomar posse do nosso milagre. Tome posse do milagre. Nós pedimos um milagre a Deus, mas muitas vezes nós não nos apossamos deste milagre. E nos apossarmos do milagre não significa nós nos declararmos possuidores deste milagre, mas assumirmos as condições e a postura que Deus demanda de nós quando Ele faz o milagre. Vamos ler os versículos 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Deus mandou Moisés erguer a vara, e nós comentamos sobre isso, e também estender a mão sobre o mar. O poder não estava na vara e também não estava na mão estendida de Moisés, era o poder de Deus agindo através da vida de Moisés.
E eu pergunto, e se Moisés tivesse duvidado e não tivesse tomado posse do milagre e tivesse pensado, do que vai adiantar eu erguer a minha vara e estender a minha mão diante de um mar que nós não conseguíamos atravessar? Ele não tinha, queridos, ainda visto aquele mar se abrir. Ele tinha uma promessa: faça isso que o mar vai se abrir. Da mesma forma que a Bíblia fala, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Pede e vai lhe ser dado. Da mesma forma que a Bíblia nos ensina posturas, e nós, dizendo que fazemos desta forma, não tomamos posse da forma correta do milagre. Até porque o milagre não foi imediato. Não pensem vocês que é como nos filmes. Levanta a vara, estende a mão e o mar faz abracadabra, e o mar se abriu. A Bíblia deixa isso muito claro. A Bíblia declara que aquele milagre não foi imediato. O vento soprou a noite toda. Ele ergueu a vara, estendeu a mão, o vento começou a soprar. E aquele vento soprou a noite toda. E aí você começa a imaginar o vento soprando, e de início não tinha aberto nada. E aí se ele perguntasse, mas então de que adiantou eu estender a mão, levantar a vara, como nós fazemos? De que adiantou eu estar na igreja? De que adiantou eu orar? De que adiantou eu ser dizimista fiel? De que adiantou eu trabalhar na obra de Deus? Porque nós somos assim. Nós precisamos olhar o exemplo de Moisés. Porque se ele tivesse duvidado da promessa de Deus, ele não tinha tomado posse do milagre. Eu garanto a vocês que, como nós vimos pelos comentários do Talmud atrás, eu já mencionei alguns aqui, que muitos dos israelitas falam assim, o que adiantou? Está vendo? Olha só, ele estendeu a mão, levantou a vara e agora só está vindo um vento. A gente não está vendo acontecer nada, porque não foi imediato. E muitas vezes o milagre na nossa vida não é imediato. Nós queremos que seja imediato. Afinal de contas, a gente vive a época de pegar o celular, passar uma mensagem, apertar, pum, e a pessoa recebe lá do outro lado do mundo no WhatsApp. A gente abre o nosso FaceTime e aí está vendo a imagem da pessoa que está no Japão. Nós estamos na época do imediatismo, estamos fazendo isso pela nossa fé. E tem pessoas que literalmente, não, eu vou na igreja hoje, e eu sei que hoje vai acontecer, porque eu quero isso agora, eu preciso disso agora. O tempo não é seu, o tempo não é meu, o tempo perfeito é o tempo de Deus. Levou horas o vento soprando. Agora olha só, queridos, segundo os estudiosos, para começar a mexer com aquela massa d'água, o vento não podia soprar a menos de 130 quilômetros por hora. Só tem um detalhe, um vento dessa intensidade levaria junto todos os israelitas. É isso que a gente tem que entender o que a Bíblia fala. Como é que um vento forte o suficiente para mexer com as massas de água não levou junto os israelitas? Você já viu cena de furacão? Eu já tive a oportunidade de enfrentar 2 furacões, eu e o pastor Elaine, lá nos Estados Unidos. Você não tem ideia da força do vento. Fora a minha vida como oficial de marinha nos mares deste mundo. E aí você entende a força que o vento tem sobre a massa de água. E aí você tem que entender que se fosse isso, o vento soprasse e os israelitas não tivessem sido levados, já era um milagre incompreensível a nós que somos modulados para entendermos de acordo com as leis da física, com aquilo que a ciência quer nos impor a crer. A gente precisa aprender a esperar o tempo do milagre. Mas enquanto a gente espera, a gente tem que ter a postura de quem já está de posse do milagre. A Bíblia nos fala em Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo há uma ocasião, e essa ocasião quem determina não somos nem eu nem você, é Deus. E a gente precisa aprender a esperar, porque isso é algo que o ser humano não suporta, e o crente mais ainda. Porque aí o crente quer começar a colocar diante de Deus, mas olha só o que é que eu faço, olha só quem eu sou, olha quanto tempo eu tenho de crente, olha quantas vezes eu li a Bíblia, olha isso e olha aquilo. Só que a Bíblia diz assim, é um tempo para cada propósito. Deus estabeleceu um tempo para cada propósito, e aí a gente vai ter que aprender a esperar o tempo determinado por Deus, porque tempo para Deus não existe. Tempo não existe, tempo existe para nós que somos humanos, tempo para Deus não existe. Em 2 Coríntios 6:2, Paulo escreveu, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável, e o socorri
no dia da salvação. Digo-lhe que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Então, o dia favorável é aquele dia que Deus determinou sobre a nossa vida, a nossa vitória. Que hoje seja realmente um dia favorável para muitos de nós que estamos aqui na casa do Senhor. Mas eu espero dia após dia, porque eu sei que o dia favorável, o dia da salvação determinado por Deus, não falha jamais. Não falha jamais. Deus permitiu, queridos, Deus não tinha poder para vir o mar de uma só vez? Claro que tinha, Deus podia fazer o mar evaporar. Mas por que tinha que soprar? Para eles ficarem vendo, para ficarem olhando, para começarem a ter uma noção de quem era verdadeiramente Deus, como é o poder de Deus, da grandiosidade de Deus. O vento soprando na medida que aquelas águas iam se abrir, eles ficavam assim, mas daqui a pouco se abria mais um pouco, meu Deus. E aí eles iam ganhando temor e compreensão da dimensão do poder de Deus. Nós recebemos milagres, e aí nós não dimensionamos o poder de Deus agindo em nossa vida. Nós achamos que estamos vivos aqui, porque nós temos direito até estar vivos. Nós achamos que as coisas não acontecem conosco, que nós não temos direito a absolutamente nada. Tudo é poder de Deus agindo em misericórdia sobre as nossas vidas. A Bíblia é clara, a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Então, se você, independente da sua faixa etária, está vivo hoje, misericórdia de Deus, é poder de Deus nos guardando, é poder de Deus nos abençoando. Sabe, queridos, a gente acha que é muito comum, por exemplo, a gente está em casa, se arrumar para vir para a igreja, e está aqui no culto. Muitas pessoas, semana passada, estavam se arrumando para ir ao culto, e hoje estão nos hospitais, e hoje estão sendo enterradas. Mas a gente não para pensar nisso. A gente acha que é normal. Não tem normalidade. É misericórdia de Deus. A gente acha que é normal sair de casa no nosso carro e chegar também na garagem em segurança. Muitas pessoas saem e não adentram, não retornam. E nós precisamos ser gratos ao Senhor. É por isso que eles precisam ouvir o vento soprar. Cada vez que o vento soprava e algo acontecia, eles estavam vendo o poder de Deus agir. E nós precisamos ver esse poder agir. Por isso que muitas vezes o milagre não é que ele venha parcelado, não. Mas o mar tem que ir sendo separado vagarosamente. Mas eu preciso tanto. Por isso que às vezes a cura não é imediata. Às vezes é, às vezes não é. E aí a pessoa vai melhorando gradativamente, vai melhorando, e aí cada vez mais ela vai sendo grata a Deus. Se antes eu não podia respirar, agora eu posso respirar. Se antes eu não conseguia andar, agora eu consigo andar. Se antes eu não conseguia dormir, agora eu consigo dormir. E passo, nós vamos compreendendo a misericórdia, o amor e o poder de Deus em nossas vidas. Mas como é que é possível o mar se abrir? A gente tem uma ciência tão evoluída. A ciência consegue represar lagos para construir hidrelétricas, consegue abrir canais, como o canal do Panamá, como o canal de Suez. Aí muita gente tem que colocar comportas para poder nivelar. Mas não há nenhum local onde diga que a ciência abriu o mar e fez depois o mar retornar a ser como era. Mas a gente se acostumou, está na Bíblia, a gente já ouviu essa história tantas vezes, pastor, isso é comum, eu me maravilho. Tem 50 anos que eu ouço essa história e continuo me maravilhando, porque na minha mente não consegue conceber. Eu vou chegar no céu e eu vou pedir, Deus, dá para fazer um limpei para mim, porque eu quero ver, porque a minha mente não concebe o mar se abrir. Mas aí Mateus 19, 26 vem e declara: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus não há nada que seja impossível. Agora olha só, aquele vento soprou horas. Mas aquele povo agora tinha um outro desafio: atravessa. Está brincando? É muito lindo você ver isso em Hollywood, tudo errado, tá bom?
esses filmes, tudo, aquela multidão atravessando junto, tudo errado. Por isso que um monte de gente que não lê Bíblia fica com a concepção equivocada, porque só sabe de Bíblia através de filme, ou através de novela, Aí você imagina, porque a Bíblia faz questão de declarar que a terra se fez seca, nós já vamos conversar sobre isso. E havia uma parede à direita e uma parede à esquerda. Êxodo 14, 22 diz assim: e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. O mar abriu, mas e aí? Se vocês não atravessarem, queridos, o Faraó vai pegar vocês do mesmo jeito. O mar vai estar aberto diante de vocês. Se vocês se recusarem a atravessar, vocês serão massacrados do mesmo jeito. Aqui está a parte humana. Aqui está aquilo que Israel deveria fazer. Deus abriu o mar, mas ele não tomou ninguém pela mão e fez flutuar. Ele não mandou nenhum anjo com carruagens para atravessar aqueles que tinham medo. Aqueles que estavam ali tinham que atravessar aquele mar que estava aberto. Deus quer e Deus espera que você faça aquilo que Ele quer que seja feito. A ordem foi: atravessem. Mas também a Bíblia dá tantas ordens para a gente não está nem aí. Orem sem cessar. Por favor, pastor, que isso? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não, estou muito ocupado, eu tenho que buscar primeiro as coisas deste mundo. A Bíblia nos determina fazer tantas coisas. Agora, presta atenção, aqui era vida ou morte. E no nosso caso, continua sendo. Porque ou é vida eterna, ou é condenação eterna. Você tem até o direito de não fazer. Mas não pense que Deus vai ter misericórdia daqueles que não fizeram aquilo que Ele determinou que fosse feito. A gente não tem com filho. Filho desobedece, a gente fala: desobedeceu a minha autoridade de pai. Agora a gente quer que Deus seja tolerante a coisas, queridos, que nós não podemos fazer. Nenhum deles podia abrir uma vermelha. Nenhum deles. E aí Deus não espera que nós façamos aquilo que nós não somos capazes de fazer. Mas Ele quer que nós façamos aquilo que nós somos capazes de fazer. E tudo aquilo que a Bíblia determina para mim e para você, nós somos capazes de fazer. A Bíblia diz assim que nós devemos resistir à tentação, porque nós somos capazes. A Bíblia diz: ninguém é tentado acima do que pode suportar. E vindo a tentação, Deus também nos dará livramento. Então, se a gente não resiste à tentação, é porque a gente não quis. A Bíblia manda a gente resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Se nós não resistirmos, é porque nós não quisemos. Nós tomamos a decisão equivocada. Nós precisamos fazer o que nos cabe fazer. Precisamos. E a Bíblia, ela é repleta de exemplos daquilo que nós precisamos fazer. Aí, a Bíblia vai nos mostrar sempre: Deus vai fazer a parte dele, mas tem a parte que nós temos que fazer. E Ele não vai fazer por nós. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. O que é que Jesus faz? Knock, knock, knock. Para inglês, para português é toque, toque, toque. E aí? Quem é que abre a porta? Somos nós. E por que você acha que por tanto você orar, Jesus vai meter o pé na porta do seu marido, do seu filho, do seu tio, e vai entrar na marra com um pé de cabra? As pessoas estão muito equivocadas, achando que só porque oram, Jesus vai salvar na marra. Ele bate na porta, quem abre somos nós. Se ele bater e a pessoa não quiser abrir, não vai ceiar com ele. So sorry. Por isso, queridos, que não basta orar. Tem que mostrar que a sua vida é uma vida reta, que a sua boca é uma boca santa, que as suas atitudes são atitudes honestas, para que eles vejam Jesus em você. Porque a maioria dos crentes prega da boca para fora. A vida é um desastre. E aí estão lá: salva, salva, salva. Eu estou à porta e bato. Quem abre é você. E não pense em você que ele vai abrir a mão. Não vai. Vamos ver no casamento de Caná da Galileia? Todo mundo sabe, foi o primeiro milagre que Jesus realizou.
Ele transformou a água em vinho. Mas olha só o que João 2,7 diz. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. A Bíblia mostra que Maria falou assim: façam tudo que ele mandar. E se eles não tivessem enchido? Jesus não ia pegar os potes, querido, ia lá encher aquilo que cabia aqueles serviçais fazerem. Mas nós queremos que Jesus faça aquilo que nos cabe fazer. Nós queremos impor a Jesus: faz o que eu não quero fazer. Mas ele não vai fazer. Teve água transformada em vinho? Teve, mas primeiro tiveram que encher os potes com água. E aí depois, o milagre aconteceu. Vamos mais. Porque vamos lá, queridos, encher pote com água qualquer um faz. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, diz aí a canção popular. Pegar água, qualquer um pega. Agora, transforma água em vinho. Transforma. Aquilo que é impossível, Deus faz. Aquilo que é possível, eu faço. Na ressurreição de Lázaro, João 11, 39 e 41. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal. Já faz 4 dias. Ou seja, deixa essa pedra aí, Senhor, por favor. Vai ser terrível se essa pedra for retirada. Disse Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E aí nós já conhecemos o desdobramento dessa história. Lázaro, sai. Aí eu pergunto: Jesus não podia ter removido a pedra? Só fez assim, ó. E a pedra rolaria. E por que ele não fez? E por que foram as pessoas que tiveram que tirar a pedra? Aquilo que me cabe fazer, eu tenho que fazer. E veja bem, se uma das irmãs, Marta ou Maria, disse assim: não, por favor, não vou permitir esse vexame. As pessoas verem o meu irmão em decomposição, as pessoas sentirem o cheiro podre da carne morta do meu irmão, o milagre não teria acontecido. Ela ainda tentou argumentar. Por isso que Jesus disse: olha, tirem a pedra. Mas ela: ai, Senhor, pensa bem, deixa essa pedra se cheirar mal. Aí depois que Jesus falou, a Bíblia diz: então, depois tiraram a pedra. Ainda relutaram. Não relute, queridos. Quer ser abençoado? Quer ter vitória? Faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Vamos obedecer a palavra de Deus, vamos ser fiéis a Ele, não naquilo que nós queremos, mas em tudo aquilo que Ele nos determina. Tirar a pedra, qualquer um tira, deixa que seja fortinho, senão chama 2, 3. Agora, ressuscita morto, atravessar o mar, qualquer um atravessa. Agora, abre o mar vermelho. Fazer o que Deus nos manda fazer, queridos, é colocar a nossa fé em ação. Quem não faz, não está colocando. Pode dizer que tem fé, porque as pessoas dizem tanta coisa. Eu diria para vocês que os melhores políticos, não é à toa que pastores e evangélicos adoram se lançar na política. Porque, claro, são aquelas pessoas que adoram falar aquilo que não fazem. Político é isso. Vou pavimentar, vou iluminar, vou acabar com a fome. Salário mínimo agora vai ser de $5.000. Todo mundo vai ganhar uma passagem para Miami para passar férias anuais. Aí todo mundo: eu vou votar nesse cara é o máximo. Uma pessoa querida botou, e eu achei muito interessante. A pessoa, não vou mencionar o nome, mas ela vai saber que foi ela. Ela colocou assim: olha, 3 coisas que são terríveis e perigosas. Aí ela colocou assim: um chinês espirrando sem máscara ao seu lado, um árabe carregando uma mochila e deixando ela do seu lado, ou um brasileiro com título de eleitor na mão. É fato, a gente não sabe o que vai dar. Aqui no Rio, derrotaram o candidato porque ele era evangélico. Aí o vencedor vem assim: dedico a minha vitória a Zé Pilintra. Palmas para o carioca, que está entregando a cidade, sabe a quem? E o cara ainda fez questão de tirar uma foto, fazendo a simulação da entidade. E é isso que nós somos. Cadê a igreja? Cadê o povo? Que ouve do cara no debate assim: roubei, mas fiz.
Misericórdia, é sério isso? Mas nós somos assim, queridos. Nós evangélicos não somos muito diferentes, não. Quando nós dizemos que temos fé, a gente demonstra isso com as nossas ações e atitudes perante Deus. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Peraí, se você tem fé e a fé é a certeza daquilo que você está esperando, se você tem certeza, por que você está desesperado? Não, eu tenho fé que a vitória é minha. Ué, então a fé é a certeza, a convicção. Você tem dúvidas que você é você mesmo? Alguém aqui tem dúvidas que é você mesmo? Eu espero que não, né? Porque senão eu tenho que internar você. Vou aproveitar a presença da pastora Elane aí para assinar o seu laudo. Se a gente tem certeza, a gente não duvida. A gente não duvida. A fé é a certeza daquilo que se você está esperando a vitória e você tem certeza, você não duvida, ainda mais aqui. E a prova daqui, mas eu não estou vendo nada, pastor. Ué, mas a fé é que é a prova. Você não está vendo nada, e talvez nem vá ver, mas a fé comprova que você recebeu aquilo que você esperava. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não agrada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A recompensa é para quem busca. Está entendendo, querido, essa história? Porque hoje os evangélicos, não, é graça para todo mundo. A graça para a salvação é para todo mundo. A recompensa é só para quem busca. Recompensa é só para quem busca a Deus. Pode estar na igreja, pode ter nascido em berço evangélico, pode ter 70 anos de convertido, pode ser pastor, bispo, apóstolo, vice-deus, pode ser o que for. A recompensa é só para aqueles que o buscam. 1 Coríntios, já vem Paulo novamente, 16:13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Aonde está a nossa coragem? Na nossa fé. Aonde está a nossa força? Na nossa fé. É isso que ele está dizendo, mantenha-se firme na fé. 1 Coríntios 2:5 diz assim: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Por que, queridos? A sabedoria humana vai fazer aquilo que é possível ao homem fazer. E aí isso não é fé. Eu tenho fé que amanhã vai ser dia 7 de dezembro. Eu tenho uma fé enorme nisso. Puxa. Não, pastor, eu tenho fé, amanhã vai ser segunda-feira. Eu tenho certeza, amanhã vai ser a segunda-feira. Realmente uma fé fantástica. Eu tenho fé que depois da primavera virá o verão. Eu tenho certeza que depois da primavera. Isso não é fé, queridos. Isso não é fé. A fé é o que a palavra de Deus diz. A fé que está no poder de Deus. Levanta a vara, estende a mão. Levanta a vara, estende ao que é que vai. Não sei, mas se Deus mandou, faça, porque nós confiamos no poder de Deus. A verdade é que a travessia do Mar Vermelho, queridos, não se deu como um passeio na estrada de tijolos amarelos. Quem viu o Mágico de Oz sabe o que eu estou falando. Tem pessoas que acham assim, vamos nós, atravessar o Mar Vermelho. Atravessar o Mar Vermelho foi um ato tremendo de coragem. Não foi uma coisa simples de ser feita, não. Êxodo 14:22, de novo, israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Eles atravessaram terra seca. Presta atenção. Não tem como. A terra de um mar. Não estou falando você de chegar ali. Eu fui lá no posto 12 do Recreio, a maré baixou e eu fiquei andando pela areia. Ainda assim, fica na areia para você ver se você não vai encontrar água. A Bíblia está falando, terra seca, mais seca que o Nordeste brasileiro. Não teve lama, teve poeira. Aí você fala, mas como é possível poeira em alto mar? Está aqui no Êxodo. Porque a terra era seca. Cada passo que eles davam levantava poeira. Porque a terra estava seca. A terra estava totalmente seca. Para quê? Para mostrar, milhares de anos depois, que a ciência ia se levantar para explicar, através da física, a abertura do Mar Vermelho. Queridos,
Mostra como é que a terra ficou seca. Mostra como é que a terra ficou seca. Bota aí, veja, divisão do Mar Vermelho pode ser explicada pela ciência. Não é uma questão de fé, é uma questão de ciência. Explica a terra seca, filhinho. Explica para o papai. Explica. Vai lá na escola da tia Maricota e pergunta como é que a terra fica seca. BBC, bota aí a BBC News. Gente, BBC é uma organização britânica respeitabilíssima. Travessia do Mar Vermelho e outras passagens dos 10 mandamentos que a ciência explica. Aí você vai ler a matéria, não explica nada. Ah, porque não sei o quê, porque não sei, o vento soprou e o vento veio, e o vento não sei do quê, e aí a maré baixou, mas se a maré baixou, continuou tendo água. Cadê a terra seca? Diz para mim, porque tem um monte de evangélico. Ah, a ciência está corroborando a Bíblia. Não, querido, a ciência quer destruir a minha fé. Quer dizer o seguinte, isso é explicado, isso aconteceu, não teve poder de Deus. Aí tem um imbecil que, se você ler essa matéria, a tsunami que aconteceu a 640 quilômetros no meio de uma ilha e veio e refletiu no delta. Que misericórdia! As pessoas conseguem crer nisso, mas não conseguem crer no poder de Deus que faz o mar abrir e eu passar em terra seca. Presta atenção. O mar é o problema. O mar era a dificuldade. O mar era o obstáculo. Então, eu passo pelo mar e meu pé não sai nem molhado, porque eu andei em terra seca. Quando Deus nos dá a vitória, a gente atravessa o mar e nem os nossos pés se molham. Não tem nem resquício do problema, não tem nem resquício da dor, não tem nem resquício da situação complexa, porque quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. Eu fico maravilhado com isso, querido. Eu fico extasiado, na verdade. 2 Coríntios 10:5 diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quando o seu pensamento estiver derivando, pegue o seu pensamento e fala assim: não, vem cá, rapaz, está preso. Você vai obedecer. Você vai, a vitória é minha no nome de Jesus. Quando a sua fé estiver trepidando e seus pensamentos começarem a questionar, você vai pegar ele cativo e vai trazer. Você vai obedecer a Cristo, porque nós precisamos renovar a nossa mente. Colossenses 2:4, Paulo escreve: eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Parecem, mas não são. E tem muita gente que está sendo enganada com argumentos que são falsos, só parecem. Uma coisa que só parece, não é. Ah, aquela pessoa só parece que é rica. Ué, mas não é. Só parece que é bonita, mas não é. Só parece que é forte, mas não são. Não vou citar o nome de ninguém não, vocês estão esperando, né? Tá todo mundo, fala pastor, abre essa boca e fala. Não vou falar. Aí, queridos, quanto tempo durou essa travessia? Para e pensa. O mar que se abre, você já está tremendo. Não vem com essa. Tem gente que não consegue entrar na água. Ai, eu tenho medo d'água. Tem gente que não anda de barco. Ai, se o barco afundar. Aí você imagina uma parede, olha para cá, de aproximadamente, vamos lá, em média, 33 metros de altura. É um prédio de 11 andares só de água de um lado, 11 andares só, sem nada segurando. Não tinha nada, não tinha anjo com os braços estendidos. Você pode vir, meu filho. Não tinha arcanjo apitando, vem, pode vir. Aguenta aí, sinal vermelho para você. Não tinha não, queridos. Vai por você mesmo. É lindo falar. Tem gente que não consegue entrar na piscina. Quanto mede essa piscina? 1,5 metro. Ai não, custou 1,5 metro, a água vai ficar por aqui. Já contei para você da minha sogra. Minha sogra tem pavor de água. Aí a gente estava lá no Hot Park, em Caldas Novas, que alguns conhecem. E a minha sogra desceu naquele pneu, no troço, e ela está se afogando. Eu falei, cadê minha sogra? Está se afogando. Aí ela estava assim, querida, eu só peguei no ombro dela e levantei. Ai, você me salvou. Ela estava com o pé no chão. E assim, ó, na água.
é engraçado, somos nós. Somos nós na nossa vida espiritual. Somos nós na nossa vida espiritual. Atravessar o mar é muito poético. Atravessa então. Atravessa. Paredão de água. E você. Aí começa. E se essa parede desabar aqui em cima de mim? Vou morrer afogado. Ah, não, mas se essa parede desabar, eu vou começar a nadar. É exatamente assim, não é? Eu vou mergulhar, eu vou nadar para cá, eu vou nadar. A pessoa começa a olhar, não, eu tenho que pular para cima, eu tenho que fazer para cima. Por quê? Porque está duvidando. Está achando soluções humanas. Atravessa o mar. Atravessa com essa parede assustadora. Você já é no seu condomínio? Olha para a altura dele, porque aqui na Barra não pode ter mais de 16 metros. 16 andares, desculpe. Olha para o... E aí você imagina aquele paredão de um lado e do outro. Só de água. Podendo desabar a qualquer momento. Foi assim que os egípcios deram mal. Eles atravessaram, a gente vai atravessar também. Blut. E aí, queridos, é interessante, porque a gente imagina aquilo que Hollywood nos mostra. Mostra aquela primeira gravura, isso aqui. Olha só, o mar se abriu, e aí milhares de pessoas de mão dadas. Louvemos ao Senhor, o mar se abriu, Ele fará outra vez, Ele fará outra vez. Não foi assim não, queridos. Não foi assim mesmo. Porque aqui você vai ter literalmente um tipo do caminho que leva à salvação. E aí a gente vai entender que o Talmud, que eu já mencionei aqui o que é, se você perdeu o culto, so sorry, não posso ficar repetindo. O Talmud, ele declara através dos estudos que os rabinos fazem da Torá, aqui o caminho era estreito. Mostra a segunda figura. O caminho era estreitinho, tá vendo? Imagina você andando no meio de um paredão desse daqui. E eu chego a acreditar, talvez, que só houvesse possibilidade de um. Quem esteve comigo na Jordânia? Quem está aqui esteve comigo? Doris esteve, pastor Herói Joel. Quando nós fomos visitar Petra, vocês estão lembrando daquele SIC que nós atravessamos? Aquele estreito, apertadinho para poder chegar na cidade, aquele esplendor daquele templo esculpido na pedra. Tudo era mais apertado, que a gente olhava assim para o alto e aquele paredão de pedra. É isso aqui. Agora você imagina, querido, não tem nessa aqui, querida, me dá a mão. A gente foi visitar catacumbas de Roma. Aí nas catacumbas de Roma tinha gente assim, eu sofro de claustrofobia, por favor, me dá a mão. Aí tinha gente que andava assim, uma na frente e outra atrás. Quem estava aqui, acho que tem gente, de novo, são os mesmos, né? Dando a mão, porque tinha medo de andar na catacumba de Roma. Que é estreitinho. Aí dá a mão, pastor, por favor, dá a mão aí, andando. Não tinha isso não, queria cada um por si. Não adianta você pensar que seu pai vai dar a mãozinha para você e vai levar você para o céu. Não adianta você pensar que o pastor vai te dar um empurrão para você poder chegar no céu. Nós vamos ter que atravessar esse mar, cada um por si só. É estreito, com aquelas paredes do mundo nos ameaçando desabar a qualquer momento. Mas a gente vai crer que aquele que começou a boa obra vai estar conosco até o fim, vai nos abençoar. Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta! Misericórdia! Jesus fez questão de dizer como é estreita. Assim, imagina algo estreito. Jesus está dizendo assim, é mais estreito ainda. E apertado o caminho que leva. Querido, se é apertado, não tem folga. Se está apertado, não tem folga. É que nem aquela roupa que você veste, está apertado. É um perigo, porque se o botão voa, mata um. Mas a pessoa que insiste, está lá, está entalado na roupa. Apertado o caminho que leva a vida. Não é confortável. É apertado e a gente tem que passar por ele. Porque são poucos os que encontram. Se a sua vida espiritual é uma vida fácil, querido, está no caminho errado. Se a sua vida espiritual é uma vida sem compromisso, sem oração, sem jejum, sem igreja, sem transformação, frequentando os mesmos ambientes, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas que você faz, você está no caminho largo. Você ainda não encontrou, por quê? São poucos. Por isso que eu digo, o céu é para poucos. O céu não é para multidão. Jesus disse aí, são poucos.
os que a encontram. E aí, queridos, eu vou dar um salto, queridas da Data Show, porque senão eu não termino essa mensagem. Para terminar, a gente vai ver o tremendo poder e a terrível justiça de Deus. Não tenho como ler o texto, porque vai levar muito tempo. Mas naquele dia, a Bíblia é clara, naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram mortos na praia aqueles que eram os seus algozes, mortos na praia. Pastor, é uma cena muito fatídica. Tem que olhar aquele monte. Quantos eram? Lembram disso? 250 mil aproximadamente, mortos na praia. Por quê? Porque as paredes do mar se fecharam e eles morreram afogados. Hebreus 10:31 diz para mim e para você: terrível coisa é cair nas mãos do Deus. Terrível coisa. Cair na mão do pastor Álvaro. Não vai ser muito bom não, mas não vai ter muito problema. Cai na mão aí do governo, qualquer coisa, mas não caia na mão de Deus. Terrível coisa. Não brinquemos com Deus. As pessoas acham que podem brincar com Deus, mas ele diz: terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Eu até imagino que os israelitas saquearam aqueles soldados, pegaram espadas, pegaram tanto material que estava disponível ali, mas ali eles entenderam: está morto, aquilo que me escravizava morreu, não tem mais como ser, acabou para valer, vida nova, não tem mais como me alcançar. Eu saí, ele me perseguiu, mas agora eu posso ir, porque nada mais vai me perseguir, porque o Senhor meu Deus me salvou, destruiu os meus inimigos. Nossos inimigos, queridos, nunca nos vencerão, sabe por quê? Deus é quem luta por nós. Deuteronômio 24 diz assim: pois o Senhor seu Deus os acompanhará e lutará por vocês contra seus inimigos para dar a vitória a vocês. Provérbios 21:31, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Salmo 108:13, com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários. Romanos 8:31, que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para terminar, 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é nossa no nome de Jesus. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.